A graça e a paz do Salvador Jesus Cristo aos amados irmãos. Diz o profeta Ezequiel no capítulo 33, versículo 13: Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Parafraseando ou colocando numa linguagem simples, esta palavra do profeta Ezequiel fica assim, querido. Diz Deus: se eu disser que o justo vai sobreviver e ele, confiando no que já fez de correto, começar a praticar a injustiça, tudo que ele tiver feito de bom não será mais lembrado. Ele morrerá por causa da justiça cometida. Está bem claro, bem explícito, que é uma palavra direcionada a crente, não a ímpios. Deus deixa isto claro, que precisamos ser responsáveis pela nossa obediência espiritual sempre até o fim. O Senhor usa neste capítulo, queridos, a imagem do profeta como vigia. Nos tempos antigos, especialmente nos dias do profeta Ezequiel, um vigia soa o alarme quando o inimigo se aproxima, e então a pessoa que ouve pode optar por fugir ou ficar, como ocorre recentemente na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Quando a sirene toca, todos os israelitas correm procurando o abrigo antibomba, pois sabem que o míssil foi lançado contra eles, e se o sistema de defesa antimíssil entrar em operação, de qualquer forma, queridos, cairá destroços deste míssil e pode causar danos, até danos mortais. Então, o ouvinte, e somente ele, é responsável pelo resultado. Então, nas palavras do profeta, se o vigia não soar o alarme e ficar indiferente ao que está acontecendo, então ele será responsabilizado pelo desastre. Neste contexto, Ezequiel é o vigia. Ele tinha que proferir a palavra de Deus, falar a verdade de forma bem clara. Então, por mais alarmante que a mensagem possa ser, o objetivo é a salvação de vidas, não destruição. Deve haver um alerta da possível ocorrência de coisas ruins para que elas não aconteçam. E assim, a Bíblia e os crentes em Cristo Jesus se propõem em alertar, mostrar, fazer as advertências necessárias e expor as promessas de Deus para que as pessoas sejam salvas. Ezequiel, como os outros profetas, os mensageiros de Deus da Bíblia, sofreram escárnios ao divulgarem a palavra de Deus.
Os mensageiros de Deus encontraram descrença total. O estado de espírito dos ouvintes nunca mudou de geração em geração, queridos. Muitos da época de Ezequiel tentou se desculpar de suas transgressões, afirmando que estava sendo punido não pelos seus próprios pecados, mas pelo de seus pais. Ou seja, queriam transferir a responsabilidade nas costas de quem já morreu, dos seus pais, avós, bisavós. Não adianta, cada um responderá pelos seus pecados diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Temos outras referências bíblicas, como Mateus 12, 36, Jesus dizendo: por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Agora veja Mateus 16, 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,10, também disse: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. Em Gálatas 6,5 também lemos palavra do apóstolo Paulo: portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Colhemos aquilo que semeamos. O apóstolo Pedro também nos adverte em 1 Pedro 4, versículo 5. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, meu querido irmão e irmã, cada um é responsável pelos seus atos e terá que prestar contas diante de Deus, um por um, diante do grande tribunal divino, da pessoa mais humilde, daquela pessoa simples, aos grandes e poderosos que passaram por esta terra. Não tem como fugir deste julgamento. Receberam de Deus a alma, o seu espírito. Não tem como ficar fora do julgamento, como disse claramente o apóstolo Paulo. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas suas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. O profeta Ezequiel foi duro, objetivo na entrega da palavra de Deus, mas, por outro lado, ele anima seus concidadãos com a certeza de que Deus não tem prazer na morte deles, mas que eles vivam. Observe a leitura de Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu
antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel estava falando não só da morte física, mas sobretudo da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, o inferno como destino eterno. Deus não deseja a perdição eterna de ninguém. Ele prova o seu amor, como disse Paulo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. E Pedro, o apóstolo de Cristo, chega a dizer: Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Vamos repetir a leitura do início, querido. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ezequiel 33, 13. Observaram? Se o justo, confiando na sua justiça, ele praticar iniquidade, diz a Bíblia que não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que ele praticou, que ele pratica, ele morrerá. Então, querido, uma pessoa justa pode pensar que a sua retidão, todas as suas boas ações, lhe dão direito à vida, como nós lemos no texto, o que nos evidencia que esta atitude revela ou mostra que ele confia em sua própria justiça e não em Deus. Na prática, portanto, ele cairá na injustiça e nela morrerá. Já ouvi muitos tentando se justificar. Eu não fumo, não bebo, não falo palavrão, procuro ter uma vida exemplar, ajudo os pobres, sou um bom pai, um bom marido, mas não consegue afastar-se do pecado. Não possui uma vida diária com Deus. Ele nunca de fato entregou seu coração a Cristo Jesus. Uns conseguem até caminhar com Deus por um tempo, logo desistem desta caminhada, especialmente pessoas que já experimentaram a fama, o prestígio, a honra humana e até riquezas. Entram na igreja, assistem a alguns cultos, dão entrevistas, belos testemunhos cristãos, mas em nosso meio acabam perdendo glamour, perdem seguidores nas redes sociais, os fãs diminuem, pois o ambiente no mundo cristão realmente é bem diferente. Não é fácil ser um autêntico seguidor de Cristo Jesus. São tantas renúncias de prazeres carnais, de busca de status, poder, de fama, pois no nosso meio Jesus Cristo é o centro, é a razão do nosso viver. Procuramos até ser cristocêntricos. Não demora muito para que essa pessoa que se dizia cristão ou cristão evangélico, volta como a porca ao lamaçal e como cão ao seu próprio vômito, como diz a palavra de Deus. E voltam pior do que eram antes de entrarem na igreja. Bem, Jesus fala que agora que ele deixou de seguir Deus para ter
uma vida agora dissoluta, uma vida pródiga, na verdade, ele passa a contar com a companhia de mais 7 demônios. E diz a Bíblia, demônios piores do que aquele que já operava em sua vida. Vamos ler o que Jesus disse? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra essa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Mateus 12, 43 ao 45. Observaram? 7 demônios piores são trazidos por aquele demônio que outrora, antes da pessoa entregar sua vida a Jesus, tinha um domínio sobre a sua vida. Agora, diz a Bíblia, querido, que o final desta pessoa torna-se pior do que o seu primeiro estágio. É por isso que a gente vê mudanças radicais, né? Muitas pessoas se mudam literalmente depois que saem dos caminhos de Deus. E o que nos impressiona, queridos, é que essas pessoas que viram as costas para Deus voltam ao seu antigo ambiente pecaminoso, sempre tendo o mesmo argumento. Dizem que deixaram a igreja, mas não deixaram a sua fé, não deixaram Jesus. Dizem que não aceita ser dirigido por regime fundamentalista, ser controlado por pastores radicais, por muitas regras, mas não deixaram Jesus, afirmam. Acham essas pessoas que Deus levará em conta o período que ele passou na igreja, os tempos de boas obras, de oração, até de testemunho cristão? Não, querida. Para eles, a salvação de suas vidas estão garantida por Deus, mas não é assim. O texto que lemos de Ezequiel 33, 13 é bastante elucidador, claro como cristal. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. No Novo Testamento, Jesus deixa bem claro que para ser salvo precisa ser fiel a Deus, permanecer nele até o fim. Observe, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Você que é verdadeiramente de Cristo, é bom explicar sobre esta coroa prometida. No Novo Testamento, a palavra coroa costuma ser mais um símbolo de vitória do que de realeza. Não somos reis, na verdade, nós somos servos de Jesus Cristo. Na verdade, Pedro chegou a dizer que somos como reis aqui na terra, mas mostrando esta simbologia, né? Ou seja, esta vida que você tem com Deus. Na terra, reis e rainha usam coroa para distingui-lo dos seus súditos. Jesus Cristo, queridos, é o Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. 2 textos no livro de Apocalipse revelam-nos que Jesus usa a coroa. Observe aqui: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. E em Apocalipse 14:14 lemos: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Também a Bíblia fala de 24 anciãos nos céus que usavam coroas e jogaram-nas diante do trono em que Deus estava sentado. Observe: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Apocalipse 4:4 e o versículo 10. O certo é que os crentes são exortados a vigiar para que ninguém tome sua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Mas o que significa guardar o que tens? Significa zelar, cuidar da nossa salvação, da nossa vida espiritual, não deixando que nada ou ninguém nos afaste da presença de Deus. Ou tire essa coroa de sobre a nossa cabeça, que nos identifica que somos de Deus. Significa, querido, perseverar até o final da nossa vida terrena. Amém? Então não se iluda achando que fazer alguma coisa boa, servir a Deus por alguns anos, é o suficiente. Na vida cristã não tem aposentadoria. Não, queridos. O texto que lemos no início é muito claro. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. É uma luta, uma batalha diária, não é mesmo? Temos que vencer o pecado e vencer o inimigo das nossas almas, o diabo. Somente com Cristo em nossa defesa, conosco sempre, venceremos esta batalha espiritual. E que ao final de nossas vidas possamos ouvir do Senhor Jesus estas benditas palavras: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Mateus 25:21. Aleluias. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, a tua palavra é a verdade. É como diz o salmista, é a toda prova. Outro salmista chegou a dizer que ele é mais doce do que o mel, mais puro do que o ouro depurado. Tua palavra é vida, é esclarecedora. Queremos andar com Cristo, queremos que esta coroa mantenha-se na nossa cabeça até o fim. Não queremos, Deus amado, retroceder jamais. Queremos manter-nos fiéis até a morte. Haja a que preço for, queremos estar firmes
inabaláveis, olhando para o autor e sustentador da nossa fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã, abençoa ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Adeus, seja a glória, adeus, seja a glória, adeus, seja a glória, por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Adeus, seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, irei gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Adeus,